Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma pequena reflexão para a Quinta-feira Santa da missa, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor. Jesus perguntou a seus discípulos no Evangelho: compreendeis o que acabo de fazer? O sacramento da Eucaristia, meu querido irmão, minha querida irmã, é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Pois na celebração da Eucaristia já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Na Eucaristia se resume toda a fé católica, de modo que quem não vai na missa não é católico. A Quinta-feira Santa, queridos irmãos, queridas irmãs, marca a instituição da Eucaristia e do sacerdócio e da lei do amor para todos os cristãos. A Eucaristia foi instituída pelo próprio Jesus, sendo necessária para a nossa salvação. A Eucaristia não é somente a memória realizadora e presentificadora do passado, mas também o prelúdio escatológico, sinal eficiente da consumação eterna. A anamnese eucarística é uma prospectiva do futuro da Igreja. A Eucaristia é o lugar que já se concretiza a paz entre os povos, a volta dos perdidos, a consolação dos lutados, o lugar dos excluídos, aonde se realiza a comunhão entre irmãos, superando todas as diferenças, ódio e divisão que existe no mundo e também dentro da Igreja. Para celebrar a Eucaristia hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário que nós façamos uma pergunta. Você realmente compreende o verdadeiro e o profundo significado da Eucaristia depois desses 2000 anos de história? O católico de hoje, atualmente, compreende realmente o que é a Eucaristia? Sem essa compreensão, meu querido irmão, minha querida irmã, fica muito difícil de se valorizar este sinal sacramental deixado por Jesus no mundo. Para compreender, então, a Eucaristia, é necessário conhecer esse mistério de amor que se traduz e se concretiza no serviço. Veja bem, a Eucaristia se torna concreta a partir do serviço. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a Eucaristia celebrada por Jesus de Nazaré, lá 2000 anos atrás, na última ceia, como testamento de sua ação no mundo e continuada depois pelos apóstolos até o final do primeiro século, quando todos morreram, é uma refeição em torno de uma mesa, dentro da casa das pessoas, para celebrar o memorial salvífico de Deus através da encarnação, paixão, morte e ressurreição do Verbo Divino. Ou seja, as primeiras comunidades apostólicas celebram a vida inteira, a vida toda de Jesus, não apenas um pedaço, não somente a morte de Jesus. Na comunidade dos discípulos, todos são convidados a sentar-se à mesa e comer e beber sem nenhuma distinção. Todos na comunidade são iguais. Não existe pessoas mais importantes e menos importantes. Já no segundo século do cristianismo, começa-se então a desenvolver uma seleção de quem poderia comer esta ceia sagrada. Ou seja, quem seria digno ou não seria digno.
A partir do 3º século, a celebração passa a ser celebrada mais pelo bispo e depois pelos presbíteros, né, os padres. E com o aumento da fé, aumento dos fiéis, perde-se então a característica de refeição, ficando a celebração apenas no pão e vinho, que depois é unido também com a leitura da palavra de Deus, as orações e os cantos. A partir do século IV, a refeição celebrada nas casas lá no comecinho, por poucas pessoas iguais, agora vai se perdendo seu espaço com a institucionalização da Igreja pelo Império Romano, passando a ser celebrada nos palácios romanos, que foram transformados em catedrais. A celebração perde o caráter de mesa, todo mundo sentado ao redor da mesa, e há uma separação agora entre o clero e o povo. O clero fica lá na frente e o povo fica lá atrás na igreja. Deste modo, o povo começa a ficar distante da mesa da Eucaristia, um outro espaço, não mais o mesmo espaço da mesa, permanecendo como um mero telespectador que apenas assiste às celebrações. O clero agora é visto como um grupo superior de pessoas, uma elite santificada, e o povo, por sua vez, como um grupo de segunda classe, inferior, de pessoas inferiores, que não têm conhecimento, é tido como pessoas impuras e contaminadas pelo profano, e não são mais dignos de participar da mesa. Essa é a visão que se tem do povo após alguns séculos de cristianismo. As celebrações agora se concentram apenas no pão e vinho. Aos poucos, o acesso do povo ao cálice da celebração também vai se tornando cada vez mais difícil até ser retirado por completo. Na Idade Média, já bem mais lá na frente, o comer o pão nas missas é substituído pela devoção particular, onde o povo prefere adorar de longe, ou seja, o povo apenas olha o pão consagrado, mas não come mais. O povo não comunga mais o corpo de Cristo, apenas o adora. Muitos chegam a comungar apenas uma única vez na vida, já quase lá na hora da morte. Veja bem, meus irmãos, na Idade Média criou-se o costume de comungar-se uma única vez na vida, lá quase na hora de morrer. E com a reforma protestante, que começa-se a questionar a igreja, e para não perder o seu poder, a Igreja Católica vai se fechar. Aí o Concílio de Trento reduz a Eucaristia apenas como um sacrifício, não mais a vida inteira de Jesus, mas olhando apenas o sacrifício de Cristo. A língua da liturgia também se torna completamente estranha para o povo, ninguém entende mais nada do que é falado nas celebrações. A missa é uma ação apenas do padre, que recita as suas orações em latim e numa voz baixíssima que ninguém mais escuta. O padre fica de costa para o povo, com o altar muito distante dos fiéis, que quase já não dá mais nem para ver o que acontece. O povo, sem compreender nada do que se passa durante a celebração, começa então a rezar suas devoções particulares, como terços, ladainhas, devoções ao seu santo predileto, sendo despertado durante as celebrações apenas pelo barulho de uma campainha que ressoa durante a celebração, para que o povo se ajoelhe em adoração à hóstia consagrada. É o momento mais importante, a hóstia consagrada, a hora da consagração. Também era costume de ter diversas missas
na mesma igreja, ao mesmo tempo, com padres celebrando de modo individual em diversos altares espalhados na mesma igreja. Então havia um monte de missa no mesmo lugar, no mesmo tempo. A teologia eucarística desta época vive do conceito do reducionismo, buscando aquilo que era apenas o mínimo necessário para que acontecesse validamente um sacramento, empobrecendo, desse modo, o rito litúrgico, ficando apenas só no mínimo, não buscando o máximo, a completude. Então, queridos irmãos e irmãs, o reducionismo medieval adotado pelo Concílio de Trento acabou fazendo a igreja enxergar a presença real de Jesus apenas na hóstia. Só a hóstia era a presença real de Jesus, nada mais. Tudo naquela época era considerado profano, impuro, indigno diante da hóstia consagrada. Mas o Concílio Vaticano II, querido irmão, querida irmã, tenta recuperar novamente o sentido original da Eucaristia para nós, os católicos, atualmente. A Eucaristia é agora, segundo a doutrina católica pós-Concílio Vaticano II, uma ação de graças, em primeiro lugar, que nos lembra todo o serviço prestado por Deus desde a criação do mundo para salvar a humanidade. Então a Eucaristia agora rende graça por tudo aquilo que Deus fez em favor da humanidade desde o princípio. Celebra a libertação do povo da escravidão desde lá do Egito, como nós vemos na primeira leitura. A libertação do pecado por Jesus Cristo, que atua pelas mãos de Deus. E por isso o povo se reúne agora para agradecer, em primeiro lugar, esse dom sagrado de Deus, que é a vida dada por nós, por Cristo, através de Cristo. Mas a Eucaristia também, querido irmão, querida irmã, é a ceia do Senhor. Porque a Eucaristia é a festa do céu já antecipada para nós hoje, aqui e agora. É o banquete do Cordeiro, a celebração da Jerusalém celeste, como nós vemos no Apocalipse de São João. Mas a Eucaristia também, querido irmão, querida irmã, é a fração do pão, é o primeiro nome que a Eucaristia recebe lá a partir dos apóstolos. Porque todos comem do mesmo pão dividido igualmente para todos. É o mesmo corpo e sangue de Cristo que alimenta todos. Mas a Eucaristia também, querido irmão, querida irmã, é uma celebração, pois torna conhecido os mistérios da fé católica a todos os batizados e para o mundo também. Veja que você talvez conheceu a fé simplesmente participando da missa desde criança. A Eucaristia também é uma assembleia eucarística, porque em torno do altar de Cristo se reúne a comunidade como filhos de Deus, chamados a viver como irmãos no Espírito Santo, formando uma única igreja que é o corpo místico de Cristo na terra. A Eucaristia também, queridos irmãos, queridas irmãs, é um memorial, porque ela presentifica, ou seja, torna presente, atualiza para nós hoje, aqui, o agora da nossa vida, o mistério da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação hoje. Então nós não celebramos apenas a morte de Jesus, celebramos todo o mistério da nossa fé na Eucaristia. Porque a Eucaristia não é um mero teatro, querido irmão, querida irmã, para nos recordar um acontecimento lá do passado, mas é um ato real e atual,
realizado por Cristo vivo. Nós não comemos um Cristo morto na cruz, nós comungamos um Cristo vivo, celebramos a memória de um Cristo vivo e presente entre nós hoje e para a nossa salvação. A Eucaristia também é comunhão, porque a Eucaristia é koinonia, é a união de todos os membros da igreja, é onde a igreja se torna visível dentro da sua unidade. A Eucaristia também é a missa, porque a Eucaristia não se resume, querido irmão, querida irmã, apenas na hóstia consagrada. A Eucaristia é a missa inteira, do começo ao fim, é o corpo de Cristo. Porque Jesus está realmente presente, como nos ensina a igreja, está realmente presente na comunidade reunida. Está presente na pessoa do presidente da celebração. Está presente na palavra proclamada, quando se fala as leituras na missa, é o próprio Cristo quem proclama. E também está presente no pão e no vinho consagrado. Eucaristia também é sacrifício, porque é a atualização da entrega de Jesus na cruz, essa entrega que vai realizar a nossa salvação hoje. Não a salvação daquele povo de 2000 anos atrás, mas a salvação nossa hoje. Jesus se entrega na cruz novamente para salvar a nós hoje. Eucaristia é Calvário, aonde nós somos transportados aos pés da cruz para reviver os mistérios do amor de Deus por toda a humanidade e para que nós possamos compreender as consequências dos nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu na cruz. Eucaristia também, meus irmãos, minhas irmãs, é por fim uma missão e um compromisso com Cristo ressuscitado, que nos envia ao mundo para testemunhar a nossa fé, transformar as estruturas da sociedade e servir o nosso próximo como imitadores de Jesus de Nazaré. Quem comunga na missa é chamado e enviado pelo próprio Cristo a ser um Cristo no mundo. Quem comunga na missa, querido irmão, querida irmã, não come a carne de um Jesus morto, mas se alimenta da vida de Jesus. Come a sua encarnação, come a sua paixão e seu sofrimento, come a sua morte na cruz, mas também come a ressurreição, a eternidade, a divindade de Jesus. Quem arranca uma destas características da Eucaristia e arranca como a própria alma e acaba desfigurando o sentido do sinal instituído pelo próprio Cristo e esvaziando por completo o significado real do sacramento da Eucaristia. É a Eucaristia que faz a igreja. Sem Eucaristia não existe igreja. E quem comunga deve se tornar igual a Cristo, que é um servidor do mundo. Quem comunga deve se deixar plasmar por Jesus, ou seja, se transformar num Cristo no mundo onde vive, onde trabalha, onde mora, ou se diverte, no trânsito, dirigindo e até mesmo nas redes sociais. Recorda-nos, queridos irmãos e irmãs, uma fala importante do Papa Francisco, que a Eucaristia não é um prêmio para as pessoas puras, santas, perfeitas, imaculadas, selecionadas, mas a Eucaristia é um remédio para os pecadores, para os mais fracos, para os mais necessitados, ou seja, para aqueles que mais necessitam do perdão, da misericórdia de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, que a Eucaristia, a partir de hoje, nos faça reunir na igreja como irmãos, para celebrar o eterno sacrifício de Cristo, como um banquete de amor que nos permite gozar por antecipação
as alegrias do céu, aqui na terra já, de tal modo que possamos atingir a plenitude da nossa caridade e da vida, nos fazendo ser purificados dos nossos pecados, para vivermos uma amizade social dentro do mundo, dentro da sociedade onde nós vivemos, testemunhando para o mundo que somos filhos de Deus, por intermédio e através do sangue de Cristo derramado na cruz para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe, fique com Deus, uma boa Semana Santa e uma Santa Páscoa para a sua ressurreição, a nossa salvação. Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.